físico. Esse molde nos protege, porque estando dentro de um corpo físico, eu estou dentro de uma redoma, de um bloqueio em que eu não consigo ler o pensamento do outro, porque eu não dou conta. O bloqueio dele, do corpo físico dele, me impede de ver o que ele pensa, de ver a luz dos seus chakras. Então, a morte, em me livrando dessa vestimenta física, ela me deixa nua, ela me despe das minhas fantasias. E aí eu vou ser enxergada, eu vou ser observada pelo que eu realmente sou, ou seja, pelo tipo de pensamento, de onda que os meus pensamentos vão emitir e pela quantidade de luz, pela luminosidade dos meus chakras. Eles vão ver se eu sou mais ou menos iluminada. Quando eu falo assim, espírito de luz, eu quero dizer que os chakras dele são muito radiantes. Quando eu falo assim, aquele espírito não tem luz, é porque os chakras dele estão bem opacos, bem apagadinhos, né? Então é por isso que a morte nos parece tão cruel, porque ela nos desnuda, ela nos deixa à mercê do que nós somos de verdade, sem disfarce. Não tem como eu disfarçar. Não existe máscaras no plano espiritual que possa nos esconder de nós mesmos. E aí nós somos defrontados pelo nosso pior inimigo, que é a nossa própria consciência, nosso próprio eu. E aí estando expostos, nós somos levados a reconhecer quantas oportunidades nós perdemos na vida. Por negligência, por orgulho, por arrogância, por vaidade, por comodismo, por preguiça, por má vontade, né? Nós perdemos valiosas oportunidades. Por quê? Porque nós damos uma importância desmesurada ao nosso ego, em detrimento da importância que deveríamos dar ao nosso eu verdadeiro. Então, aqui usando mais uma frase do Emmanuel, nós somos oleiros do nosso próprio destino. Nós somos autores da nossa própria história. Deus nos criou simples, ignorantes, mas nos dando a sua mais pura essência. Cabe a nós outros descobrirmos dentro de nós o nosso Cristo interior. Cabe a nós outros permitir que nosso Cristo interior seja ressuscitado. E cabe a nós outros matarmos todos os dias um pouquinho o nosso eu inferior, o nosso eu materialista, o nosso ego, esse pior inimigo que nós temos. Feito isso, que foi da semana passada, nós estamos prontos para começar a preleção, a continuar a preleção a partir de onde nós paramos, né? E a próxima frase é essa aqui. Enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e de reajustamento, de novo entregues ao esforço regenerativo nas cidades terrestres, milhões de outras deploram a própria derrota, perdidas no atro recesso da desilusão e do padecimento. Frase complexa, né? Parece difícil essa frase, né? Mas olha só o que André Luiz traz para nós nessa ilustração. Não há ponto final para o amor. O amor é vida e a vida é eternidade. Bom, se o amor é vida e se vida é eternidade, eu estou falando, né, de uma única coisa aqui. Eu estou falando de vidas múltiplas, né? Uns escolhem fazer guerra, destruir, matar, praticar a violência, né? Enquanto muitos optam por esse tipo de coisa, outros optam pelo bem. Olha essa ilustração. Eu estou vendo aqui o Ruberval, o Henrique Ribeiro, Geneilson, a Camila e a Rosana.
Como eu estou vendo vocês aqui na minha lâmina, um de vocês, Camila, você que é a minha secretária para assuntos aleatórios, ajuda aí. O que você vê nessa ilustração? Você passou, agora é uma fotografia? É. O que você vê no contexto de violência dessa foto? Uai, guerra. As pessoas atrás se comprazendo e o desespero na frente das crianças. Pois é. Olha a falta de caridade nessa foto, nessa imagem. Olha a escolha das pessoas, né? Atrás, a bomba de Hiroshima. Não. De Nagasaki. Não, essa bomba aí foi na Guerra do Vietnã. Na Guerra do Vietnã, né? Nepal. A bomba de Nepal, isso. Bomba Atrás, a bomba incendiária de Nepal. Aqui, a foto icônica que se tornou mundialmente famosa dessas 3 crianças correndo do calor insuportável. Essa menininha nua teve o seu corpo todo queimado e atrás deles, além de soldados, um batalhão de repórteres. Eles estavam fazendo o quê? Cumprindo com o seu trabalho, não estavam? Eles estavam fazendo o seu trabalho. Mas numa situação de suprema urgência, o que você faz nesse caso? Você deixa a câmera do lado e você socorre. Você acode, né? Então, você fala assim, mas eles não tinham o conhecimento, tá certo? Então, eles serão julgados pelo conhecimento que eles tinham. Mas aqui eles tinham a opção de ajudar essas 4 crianças. Esse aqui é irmãozinho dessa aqui. Olha que ela está na frente, mas ela está preocupada com o irmão. Né? Eles estão mais preocupados em fazer o registro dessa ocorrência, né? E aqui na frente tem outros fotógrafos, senão essa foto não teria saído dessa forma, do que em socorrer esses meninos. Isso são opções que a gente faz. Então, enquanto uns fazem esse tipo de opção, né? Opção por guerrear, por matar, né? Então, uma das músicas que eu mais amo é uma música do Jorge Versilo, que se chama Josua, que ele diz o seguinte: paz na terra aos homens que vão matar, paz na terra aos homens que vão morrer. Por quê? Porque a gente vai passar por todos esses estágios evolucionistas, por todos esses estágios de aprendizado, porque nós somos ignorantes e nós temos que aprender. São as nossas escolhas que vão delimitar o nosso caminho. Então, às vezes, a gente vê algumas tragédias acontecendo e a gente não entende por que aquilo está acontecendo. Por que está passando por essa situação? Nós tivemos, algumas semanas atrás, o caso da menininha de 10 anos, abusada sexualmente, engravidou, virou aquela discussão na internet, uma discussão que pautou muito mais na ideologia das pessoas do que no amor, na preocupação e na caridade que elas estavam sentindo em relação àquela criança, né? E aí virou aquele protesto de pode abortar, não deve abortar, e aquela situação toda. E aí a gente fica pensando, por que essa criança está passando por tudo isso? Por que ela está sendo exposta a tudo isso? Por que ela está vivenciando todo esse trauma? Né? Quando a gente fez aquela palestra sobre os problemas, que a gente faz a seguinte pergunta: o que esse problema está querendo me ensinar? Né? Eu me deparo com a seguinte situação: o aborto, no espiritismo, ele é totalmente contrário às leis soberanas, às leis divinas. Mas o próprio Kardec deixa claro no Livro dos Espíritos que quando a gravidez ela representa risco de vida
para a mãe, então opta-se pela vida da mãe, nesses casos extremos, né? Segunda coisa, por que essa menina foi tão exposta? Certamente a espiritualidade quer aproveitar o ensejo desse ocorrido para trazer alguma lição para os brasileiros em relação à lei de aborto que está para ser aprovada, em relação à questão da pedofilia, em relação à questão da violência doméstica, alguma coisa a espiritualidade quer nos passar. Terceiro, por que essa menina? Por que ela está passando por isso? Aí nós temos que fazer uma busca kármica, né? Procurar entender o que é a história milenar desse espírito e por que esse espírito está passando por esse tipo de constrangimento, né? Mas aí o que os espíritos nos ensinam? Que é pelo mau uso do nosso livre-arbítrio que nós somos compelidos a nos reajustarmos com as leis divinas. O que eu quero dizer com isso? Que ninguém passa por nenhum tipo de constrangimento, né, que não seja necessário. Por quê? Deus, na sua soberana misericórdia, nos deixa espalhar as sementes que nós queremos espalhar. Mas pela lei de justiça, nós somos obrigados a colher tudo aquilo que nós plantamos. Então, os problemas que estão acontecendo conosco hoje, na nossa reencarnação atual, é a solidão de um, é a orfandade de outro, é o desespero de outro, é o problema financeiro de outro que nunca se resolve, é o problema de droga de um filho, é o problema de depressão de um companheiro, enfim, não importa. Nós temos que entender que não é pelo efeito que nós vamos compreender a situação, mas pela causa, né? Então, de que maneira nós podemos nos reajustar com as leis divinas? De que forma nós podemos corrigir isso aí e amenizar essas faltas? É o próprio Kardec que nos responde: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar. Tal é a lei, né? Então, nós temos uma bênção maravilhosa que é o caminho para esse reajuste, que é a reencarnação. E pela reencarnação, nós temos a oportunidade de reescrever nossa história. Nós não apagamos a história anterior, mas nós temos a chance de escrever um novo volume, com uma história diferente, como o nosso Chico nos ensinou, né? Começar de novo e escrever um novo fim. Uma nova oportunidade de nós fazermos um novo final para a nossa história, né? Então, a reencarnação, ela é o processo, né, pelo qual o espírito, estruturando um corpo físico, retorna periodicamente ao polo sistema material. Por que periodicamente? Ele já desencarna e já encarna na sequência? Raríssimas vezes. Por quê? Porque a vida é contínua, gente. Tanto faz viver na Terra, em Marte, no nosso lar, em Canaã, em Alvorada Nova ou em qualquer outro ecossistema desse vasto universo de Deus. Por isso que se chama polissistema. São vários sistemas. Não necessariamente no planeta Terra com esse tipo de humanidade. Você pode renascer, por exemplo, um reptiliano em Capela. Você pode nascer um aracnoide em Andrômeda. Você pode nascer um óctopus no sistema das Pleiades. Enfim, você pode ter vários tipos de humanidade, não importa. É onde é necessário você ir reajustar as leis divinas. E esse processo de reencarnar, de renascer, ele tem como objetivo te propiciar vivência de conhecimentos, auxiliar o espírito reencarnante
a evoluir, a continuar a crescer de onde ele parou. Então, o processo reencarnatório, entendam isso, ele é ascensional. Você pode até permanecer naquele estágio que você parou no último capítulo. Você pode ficar naquele mesmo estágio, mas você não vai regredir. Não tem como voltar para o capítulo anterior. Não tem como você errar mais do que você errou no capítulo anterior. Você pode errar muito, mas você não vai errar mais do que você errou no capítulo anterior, nas suas últimas existências, né? Eu até que estava conversando com ele ontem sobre isso, porque existe uma lenda, eu não acredito nisso, não acredito mesmo. Eu preciso de mais subsídio. Eu não sou aquela pessoa que tem a mente engessada, muito pelo contrário, eu tenho a mente aberta. Mas essa informação eu não acreditei. Diz por aí que Hitler é a reencarnação do rei Davi, né? Aí, quando você, e o Marcos agora já nos deu bastante subsídio do rei Davi, eu já li muito sobre o rei Davi, porque eu era encantada pela história de Salomão, sou encantada com o rei Salomão, eu amo o rei Salomão, com a sua sabedoria, com tudo. Então, eu fui ler sobre o pai dele, para tentar entender a história dele, porque Salomão, ele é fruto de adultério, né? Ele é filho da Betsaba, com o rei Davi. A Betsaba era casada com Uliel, e aí o Davi, para poder se ver livre do marido dela, manda ele para uma guerra que ele inventa, né? E manda para o fronte. E ele não queria ir porque era dia santo, ele tinha que guardar o santo. E Davi mudou a lei do dia santo para poder obrigar ele a ir, sabendo que ele ia morrer, porque já tinha dado ordem expressa para que ele fosse morto, para assim ele poder se casar com a Betsaba. Só que a Betsaba já estava grávida quando isso aconteceu. E o que o rei Davi queria era que todos pensassem que o filho dela fosse do viúvo, do marido, que depois iria morrer. Só que o marido morreu, ela ficou grávida como sendo o marido, só que esse filho nasceu e foi um natimorto. Deus castigou, aí fala na Bíblia que Deus castigou e ele morreu. E depois é que ela engravidou de Salomão. Mas quando você analisa a história de Davi, tirando esses arroubos da personalidade de Davi, Davi, para quem não se lembra, foi aquele moleque que deu a pedrada, a estilingada no meio da testa do Golias, do gigante, e ele morreu. Ele ganhou a guerra dos filisteus com a estilingada lá, né? Então, tirando esses arroubos, o Davi era um homem bom, era um homem justo, tanto é que ele foi um homem escolhido por Deus, né? Para poder fortalecer o reino daquele povo escolhido por Deus e tudo mais. Então, se você analisar a história dele, e mesmo as reencarnações posteriores de Davi, ele não tem essas coisas tão bárbaras como a de Hitler. O Hitler, quando ele reencarna e ele expressa a sua personalidade ególatra, eu só posso pensar que o Hitler é um dos remanescentes mais cruéis dos capelinos, daqueles que vieram de lá, os alambaques. Eles eram chamados de alambaques. Aqui na Terra a gente chama eles de dragões, que eram as mentes mais perversas de Capela. O seu Ribamar, que já leu a saga dos capelinos junto comigo, né, seu Ribamar? O senhor vai lembrar lá da história dos alambaques. E eu tenho cá comigo que o Hitler é um desses remanescentes alambaques que teve a oportunidade de reencarnar para se recuperar e deu no que deu, né? Porque todos os alambaques, todos, sem exceção, eles foram grandes líderes da civilização. Por quê? Porque se eles não fossem assim, eles não eram seguidos por aquele povo bárbaro. Então, na Babilônia, tinha alambaque reencarnado como reis, como chefes de tribos.
No Egito, o rei Osíris foi assassinado por seu irmão Sete, que era um alambaque, que não suportava. O rei Osíris era um capelino de luz, reencarnado aqui para ajudar no processo civilizatório, junto com Íris, né, a sua esposa. Eles eram espíritos divinizados e ele foi assassinado cruelmente por seu irmão Sete, que era um desses alambaques, né? Então é isso. Eu acho que o Hitler ele era um espírito desse, porque você não regride. O Hitler, se você comparar ele com Davi, ele regrediu. E isso não acontece. Os espíritos nos ensinam que isso não é possível. Então, a reencarnação, ela obedece um princípio de identidade de frequências. Olha que interessante isso aqui. Vamos entender isso aqui. Identidade de frequências. O que significa isso? O espírito, ele reencarna em um determinado continente, num determinado país, numa determinada região desse país, numa determinada localidade dessa região, com determinadas características culturais, idioma, usos, costumes, valores, tradições, história, etc., bem como numa determinada família, de acordo com a sintonia que a frequência do seu pensamento consiga estabelecer em relação a cada um desses elementos. Vocês já imaginaram a dificuldade que é um projeto reencarnacionista, gente? Vocês já pensaram nisso? Vocês sabem o que é isso aqui, né? Um puzzle gigante. Cada uma dessas pecinhas aqui, cada uma delas é um elemento que precisa se encaixar na sua próxima história. Observe uma coisa. É uma novela pronta, com os pontos principais determinados. Cada um desses pontinhos é um ponto determinado. E o que você vai fazer? Você tem o livre-arbítrio para criar as suas histórias dentro desses contextos. Então, você tem que estar no lugar certo, com as pessoas certas, com a religião certa, com a escolaridade certa, com a profissão certa. Você tem que estar com tudo certo. Mas para você estar com tudo isso certo, todas essas outras pessoas e situações também tem que estar com o seu puzzle certo. Por quê? O seu puzzle não é um puzzle isolado. O seu puzzle, aqui na margem dele, ó, aqui na margem dele, ele vai se ligar ao puzzle de diferentes outras pessoas e situações. Por quê? Estamos todos conectados, né? Então, você precisa... Você está aqui no Brasil? Estou. É esse o país que você precisa nascer. Por que que eu vou escolher o Brasil para você? Nós vamos escolher junto, porque nós somos espíritos medianos. Estamos aqui sentados numa conferência com os espíritos superiores. Olha, Vânia, você precisa renascer no Brasil, porque você nasceu por muito tempo na Europa, nasceu por muito tempo nos países nórdicos, nasceu por muito tempo na Bretanha, e agora você precisa de luz, você precisa de sol, você precisa ir para um país tropical, gente amena, pessoas mais diurnas, mais calorosas, pessoas mais afeitas à paz e não à guerra. Então, você precisa nascer nesse país. Ótimo, perfeito. Então, está decidido pelo Brasil. Você vai aprender uma língua nova que não te é familiar, embora você já tenha vivido na Espanha, mas a língua que se fala lá é de origem românica e tal, tal, tal. Tá certo? Tá certo. Mas você vai nascer num lugar, numa determinada região chamada Minas Gerais. Por que você vai nascer nessa região? Porque lá vão estar confinados vários espíritos que são seus conhecidos da Inquisição,
que são seus conhecidos da Revolução Francesa. Vocês vão se ajudar de diferentes formas, na educação, na religião, na medicina, no direito, enfim. Esses espíritos vão estar nessa região e você precisa entrar em contato com eles. Tudo bem, então vamos nascer em Minas Gerais. Mas a gente escolheu uma cidade e a gente quer ouvir a sua opinião. Que tal se você nascer em Uberaba? Ah, mas Uberaba é aquela cidadezinha tão perdida, lá no Triângulo Mineiro, obscura, esquecida. Por que eu vou nascer em Uberaba? Porque Uberaba está estrategicamente localizada dentro desse país. É uma cidade de fácil deslocamento para qualquer região. É uma cidade que o próprio nome dela te leva a um pensamento de translucidez, porque o seu significado é águas claras e cristalinas. É uma cidade que foi sempre povoada por índios pacíficos, por gente que conhecia ervas, que conhecia os cantos xamânicos, que conhecia a força da natureza. E mais, nessa cidade existe um importante ponto geodésico onde as forças do universo circulam intensamente. Isso vai te beneficiar na sua função futura. E isso e aquilo. Então, está escolhido a cidade. E aí ele começa a fazer todo o seu projeto. Lá vão estar seus maiores devedores, lá vão estar seus maiores credores, lá você vai aprender uma língua necessária ao seu aprendizado, vai aprender costumes necessários ao aprendizado, vai exercer nova profissão que você nunca conheceu, vai ter conhecimento, acesso a uma religião espiritualista que você nunca praticou, você vai ter uma nova cultura, você vai ter as pessoas necessárias ao seu processo evolucional. Enfim, é dessa forma que se cria um projeto reencarnacionista. É um projeto, é um planner, né? Todo mundo colaborando. Aqui nessa ilustração é como se os espíritos, né, do Ministério da Reencarnação, da retificação e da reencarnação, estivessem organizando o seu projeto reencarnatório. Uma equipe responsável pelo espaço, pelo lugar geográfico. Outra equipe é responsável pela profissão. E aí vai. Só que você não pode esquecer que nisso tudo você irá, além de aprender, além de evoluir, você irá colher a sementeira que você semeou nas vidas pregressas. Então, o nosso amadíssimo Emmanuel nos diz o seguinte, que é natural, porém, que cada lavrador respire o ar do campo que escolheu. Para todos, contudo, exoramos a bênção do Eterno, tanto para eles quanto para nós, né? Então, é natural que você respire um ar asfixiante ou um ar puro, de acordo com o seu projeto reencarnacionista. Se você está reencarnado no Brasil, se você tem a bênção de morar no interior, de respirar o ar puro, e ainda que não, que more nos grandes centros urbanos, mas que você tenha a bênção de estar no Brasil, é um privilégio nascer no Brasil. É um privilégio, a pátria do Evangelho, o celeiro do mundo, né? Ainda assim, é porque você ainda tem algum merecimento, por mais problemas que você possa ter. Você é um espírito que ainda tem merecimento para nascer nessa pátria sagrada. Você já pensou vivendo em Pequim, naquela névoa constante de poluição, respirando aquele ar asfixiante? Mas não é só deste ar asfixiante que Emmanuel nos fala, é do ar das nossas situações, né? Dos nossos pensamentos. Então, o espírito, ele realiza a reencarnação conscientemente, né? A menos que ele seja um corpovoide, que ele seja um obsessor em processo deploratório, que ele seja um espírito em estado lastimável de consciência, se ele não estiver nessas situações, esse espírito ele vai realizar a reencarnação conscientemente. Isso aqui é ensinamento de Kardec, gente.
traçando o seu próprio plano geral para a sua próxima existência. Então, aqui já está a primeiro puxão de orelha para quando eu reclamo da minha vida. Né? Nós temos falado muito nisso, no reclamar, clamar 2 vezes. Né? Eu reclamo da minha vida e esquecido que quem planejou ela fui eu. Eu sou o oleiro da minha própria história. Eu sou o artífice da minha própria obra. Né? Então, eu estou numa reencarnação conscientemente. Eu ajudei a traçar esse projeto. Agora, de acordo com as limitações dos espíritos inferiores, que são levados a reencarnar compulsoriamente, né? Então, a equipe reencarnacionista vai organizar para ele ser mais ou menos auxiliado por espíritos com quem ele tenha mais afinidade. Então, são reencarnações muito difíceis, porque, por exemplo, essa equipe reencarnacionista, ela vai ter que procurar um casal que esteja reencarnado em processo missionário, né? Que aceite aquele espírito de bom grado para ajudá-lo no seu processo evolutivo, ou o segundo caso é um casal que precise passar por uma prova dificílima e que aí aceita a reencarnação desse espírito para poder reajustar-se a si próprio. Nesses casos, a aproximação desse espírito inferior com o casal se dá de forma muito lenta. Lembram-se de Missionários da Luz, do caso da aproximação do Segismundo com os futuros pais, né? É uma aproximação muito lenta, não pode ser de uma vez, porque a energia do espírito entra em conflito com a energia do casal, a mãe aborta, tem abortos espontâneos constantemente. Então, é uma situação de muito cuidado, de muita assistência, né? E se esse espírito não estiver suficientemente equilibrado ou consciente, então ele vai ser orientado no planejamento da sua passagem pelo próprio polissistema material. Ou seja, a própria vida, a própria natureza vai conduzi-lo aqui nessa reencarnação. Ele pode ser rejeitado pelos pais, ele pode rejeitar os pais e tomar uma vida solitária e desvairada e perdida, e aí ele vai ficar administrado, vamos falar assim, pelo próprio polissistema em que ele estiver inserido, né? Aqui uma ilustração só para a gente entender, né, a ordem das coisas, né? O feto, né? Aqui essa mulher representando a vida, né? O feto, o bebê, a criança, o menino, o jovem, o adulto, aí ele se torna senil, velho, decadente, ele desencarna, vira o defunto através das mãos da morte, né? Mas olha que interessante, o braço da morte e o braço da vida estão entrelaçados no símbolo do infinito, da eternidade. Isso que é bonito de ver nessa história, né? Então, reencarnado, o espírito vai começar o seu processo de existência corporal, né? E é interessante aqui, porque a partir do momento que ele sai da primeira infância, e na primeira infância ele está totalmente esquecido da sua natureza espiritual, não as suas memórias, ele estará esquecido durante toda a sua vida. Mas na primeira infância ele está esquecido da sua natureza espiritual. Então é quando os pais têm a oportunidade de imprimir em sua consciência novos contextos, novos aprendizados, né? Então os pais vão imprimir o amor, a caridade, a bondade, a não violência nessa fase.
Porque quando ele chega na adolescência, ele não se lembra de quem era, mas ele recupera a sua natureza, caso essa natureza não tenha sido muito trabalhada nos primeiros 9 anos de vida. Né? Olha a importância da primeira e segunda infância para a vida do espírito. Por quê? Porque é um processo aberto. Né? A trajetória pessoal do encarnado vai sempre seguir o exercício do seu livre-arbítrio. Então, não tem como a gente falar em destino em caminhos previamente traçados. Por isso que no nosso planejamento reencarnatório, a gente precisa ter os pontos importantes pelos quais nós temos que passar, mas todos os caminhos que nos levam a esses pontos são de nossa livre escolha. E é por isso que os adolescentes são chamados de rebeldes, e muitas vezes rebeldes sem causa. Por quê? Eles despertam a sua natureza espiritual, a essência do que eles são. Se eles são criminosos, desperta neles o instinto da maldade. Se eles são mentirosos, desperta neles o instinto da falsidade. Se eles são assassinos, despertam neles o instinto da maldade. Enfim, vai despertar neles a sua essência, ainda que eles não se recordem. E é por isso que na adolescência a gente começa o processo de tomar decisões erradas, escolhas enganosas, como, por exemplo, muitas vezes o caminho das drogas, o caminho da prostituição, o caminho do sexo doente, do sexo enfermo, né? Então, o espírito encarnado, ele fundamentando-se no seu eu já existente, ou seja, nessa bagagem que ele já traz de outras vidas, nisso que eu falei para vocês, que é a essência dele, ele vai passar a exercitar a sua capacidade, a constatar e desenvolver as suas potencialidades. Enfim, para que ele passe a construir o seu momento presente e o seu momento futuro. Então, o adolescente, ele foi um homicida na última existência, mas ele teve a oportunidade de reencarnar num lar cristão, com pais bondosos, com pais generosos, que vão ensinar a ele, durante a sua primeira e segunda infância, os princípios cristãos, principalmente os princípios morais exemplificados pelo Cristo, né? Vão dar a ele uma base moral muito substancial. Aí, quando ele chega na adolescência, ele relembra, ele recorda instintivamente a sua essência, desperta nele um instinto homicida. Mas aí entra com muito mais força a educação que ele recebeu, a formação moral e cristã. Ele vai viver momentos de conflito, ele vai viver momentos de dúvida, ele pode cometer pequenos delitos e ele pode cometer até outros delitos que não são menores do ponto de vista da lei divina, mas que são menores do ponto de vista das leis humanas. Pelo menos era, como, por exemplo, maltrato aos animais ou maltrato às naturezas. Já que eu não posso, ele pensa assim, matar é pecado, mas eu posso matar um passarinho. Eu posso matar uma capivara para comer, para caçar. Caçar por esporte, não é caçar por sobrevivência, não. Então, ele consegue, ele vai aprendendo devagar. Por quê? Porque já tem nele a sementinha dos princípios cristãos, dos princípios morais. E aí, com isso, ele vai viver muitas contradições, muitas dificuldades, obstáculos, facilidades, porque consta no seu projeto reencarnatório ele estar em convivência com aquele delito, para quê? Para resistir a ele. Então, se ele foi ladrão numa outra existência, roubava e tudo mais, nessa ele vai ter contato com dinheiro, com joias que não lhe pertencem, exatamente para poder resistir a
a esse desvio, né? E é por isso que muitas vezes ele vai ficar rebelde, ele vai se tornar, às vezes, agressivo, ele vai se tornar cheio, às vezes até depressivo. Por quê? Vai procurar alívio em bebida alcoólica, em cigarro, em maconha, em vários subterfúgios para não cair, entre aspas, em tentação, né? É muito interessante isso tudo, né? Então, aqui o que eu já falei, o seu livre-arbítrio te dá a capacidade de plantar o que você quiser. A justiça de Deus faz você colher exatamente o que você plantou. Então, analise a sua própria existência. Analise a sua própria vida. Observe onde é que você está penando mais. E por que você está sofrendo tanto ao lado dessa pessoa, nessa situação em específico? Procure analisar esses efeitos e você encontrará as causas desses efeitos. Você terá a intuição dessas causas. A questão 122 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz o seguinte: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Nada o dirige, senão a sua vontade. Pois bem, quando eu era jovem, muito jovem, hoje eu estou falando muito de mim, eu me identificava como sagitariana, pura que eu sou, com vários planetas em Sagitário, então eu sou uma autêntica sagitariana, e eu dizia o seguinte, que eu como um cavalo, metade ser humano, eu era guiada pelos instintos do meu cavalo, desse ser que estava dentro de mim. Hoje eu entendo que esse cavalo não é o cavalo selvagem que sai pelo campo correndo, feito um louco em busca de liberdade, atropelando tudo e todos para poder ter direito à sua liberdade. Não, não é. Hoje, o Hans me ensinou que esse cavalo que eu sou é Quiron, é o centauro sagrado, o centauro da mitologia, que nada mais é que um ser cósmico que viveu na Terra e que ainda vive na Terra em essência e que é o maior dos mestres de cura. Ele tem o poder de curar todos que lhe procuram, mas ele morreu da própria doença, da sua própria doença. Ele não é capaz de se curar. Esse é o estigma do sagitariano, né? Ele tem o alívio das enfermidades alheias, mas não cura a sua própria doença. Então, ele diz o seguinte, que na adolescência você é guiado pelo instinto, pelo impulso. Você não pensa para tomar uma decisão. Sabe aquela frase que resume muito isso? Bateu, levou. Você nem pensa, você não analisa. Então, você toma decisões por impulso. Não é assim até hoje, no trânsito, por exemplo, quando alguém te fecha? Não é assim até hoje, quando alguém te fala alguma coisa que você não gosta, você responde sem pensar? É assim. Então, quem está falando nesse momento não é o seu espírito. Quem está falando nesse momento é o seu eu inferior, é o seu ego, que pousa, que é dono lá do seu chakra básico, que está bem ligado aos instintos inferiores, ao seu lado animal e ao seu lado irracional. O livre-arbítrio, ele, para se desenvolver, ele precisa que você vá tomando consciência de si mesmo. Então, alguém te fechou no trânsito, né? Alguém te fechou no trânsito, você respira fundo, deixa ele passar, deixa ele ir embora e diz: essa pessoa provavelmente está com um problema muito grave. Se não for a sua mãe que está morrendo no hospital, seu pai que está numa situação muito difícil, ou um filho, é porque ela está num estágio de ignorância muito grande, então deixa ela ir. Aí você começa a estar consciente
de que você está tomando decisões pensadas, raciocinadas, refletidas, e não decisões guiadas pelo instinto, né? Como que a gente vai saber se nós estamos tomando a decisão certa em qualquer situação? Resposta do Hans: é muito simples. Façamos ao outro, e esse outro não é o ser humano, o próximo, é o próximo, que podem ser pessoas, animais, insetos, plantas, meio ambiente como um todo, tudo aquilo que eu queria que eles fizessem por mim. Então, eu vou agir com as pessoas da forma como eu queria que elas agissem comigo. Eu vou tratar os animais domésticos, silvestres, selvagens, da forma como, com o mesmo sentimento que eu gostaria que eles tivessem em relação a mim. Eu vou cuidar das plantas, das vegetações, dos bosques, das praças públicas, das florestas, com o mesmo amor que eu gostaria de receber das plantas, com a cura, com os recursos que elas pudessem me oferecer. Então, eu vou tratar tudo que está disponível para mim da forma como eu queria ser tratado. Eu não vou fazer nada que eu pressinta que depois eu vá me arrepender mais tarde. Ou seja, eu vou fazer todo o bem que eu puder fazer. Se eu me comportar dessa forma, eu estou tomando a decisão certa. Desde muito tempo. O Hans está comigo há mais ou menos uns 15 anos, ostensivamente. Não, Euler, mais? Quantos anos, mais ou menos? Eu sou tão ruim de tempo. Uns 20 anos. É. Ele está conosco há muito tempo. E desde muito tempo que ele fala comigo para eu brincar de faz de conta. Há muito tempo que ele me ensina isso. Eu ensino isso para muita gente. Vamos brincar de faz de conta que a gente é o outro e que o outro está ouvindo o que eu estou falando para ele? Vamos brincar de faz de conta que eu sou o outro e que o outro está escutando de mim toda essa bravata, todo esse xingamento, todas essas ofensas? O que eu estaria sentindo? Eu gostei de estar no lugar do outro? Não. Então, eu não vou falar para o outro isso que está na minha garganta, não. Né? E aí o Hans continua nos ensinando. A evolução não está necessariamente vinculada nem a tempo de vida material aqui na Terra, nem a intensidade com que ela é vivida. A quantidade de experiências e o aproveitamento que é feito dessas experiências é que é fundamental para o crescimento do espírito. Não importa as experiências que estão sendo vivenciadas pelo polissistema material ou espiritual. Então, veja bem, nós estamos no meio de uma quarentena, no meio de uma pandemia, melhora aqui, complica colar, melhora colar, complica do outro lado, enfim. E é o seguinte, no meio disso tudo, desse polissistema material, junto a ele, esse polissistema espiritual, que tipo de experiência eu estou tirando disso tudo? Que tipo de proveito? Eu piorei nessa pandemia, espiritualmente falando, ou eu melhorei? Eu estacionei nessa pandemia ou eu progredi? Eu tirei aprendizados importantes ou eu piorei o meu processo? Então, não é o tempo de vida material que eu vou sair. Eu posso viver 95 anos, 100 anos e sair dessa existência da mesma forma como eu entrei nela, sem ter progredido nada. E eu posso viver 20 anos, como muitos jovens desencarnam. Por quê? Porque eu consegui cumprir todo aquele plano reencarnatório com satisfação. Então, não é esse tempo, né? É o aproveitamento das experiências que a gente tem nesse tempo. É isso que faz a diferença, né? Então, nós vamos parar por aqui. Essa é a nossa última lâmina de hoje, que significa evoluir sempre. Tal é a lei. E a gente vai chegar num ponto em que o nosso
nosso DNA, né, que está lá no nosso sangue, que é a ligação do perispírito conosco, ele vai ser todo de luz, ele vai ser todo de flores, todo de energia pura, e não esse DNA pesado que nós ainda carregamos, né? Ressaltar que entre uma encarnação e outra, o espírito continua trabalhando, ele não para, ele não fica ali estacionado. Só os espíritos que acreditam que a morte é o fim, que ficam ali naquele estado comal, naquele estado de coma, às vezes até por séculos, porque eles acreditam que a morte é o fim. Mas a gente precisa entender que a vida continua, que a vida é ilimitada, que a vida é muito além do que a gente possa conceber e que o túmulo é apenas a passagem libertadora, a porta iluminada que nos leva de volta à casa do Pai. Nós somos filhos pródigos caminhando para o Pai, né? A morte não vai cessar nossa atividade de trabalho. Nós vamos continuar evoluindo, nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar reencarnando, mas nós vamos reencarnar no mesmo estágio em que nós paramos. Eu tenho um relato da minha tia que desencarnou há 2 anos. Ela desencarnou com 94 anos, com todos os cânceres que vocês puderem imaginar. Com todos os cânceres que era possível. Só não tinha no cérebro. Mas ele já estava chegando lá. Ela morreu lúcida, lúcida, lúcida. Ela morreu até os últimos minutos da vida material dela. Ela esteve ditando para o filho dela providências de caridade, de amor, de luz e de trabalho. Até no momento final do seu desencarne. Como que esse espírito foi recebido no plano espiritual? Como que um espírito desse é recebido? Outra coisa, não tem uma só pessoa que não pronuncia o nome dela com amor no coração. Pensando nela com amor, com bondade, com carinho. Conclusão, poucos meses depois do seu desencarne, eu fui no Centro Aurélio Agostinho junto com a Luísa. A Luísa ia pedir uma mensagem da sua mãe. E o Hans tinha dito a ela que a mãe queria se comunicar com ela e que era para ela procurar um médium psicógrafo. E aí nós fomos lá no Aurélio Agostinho. E aí, em vez da Luísa receber a mensagem da mãe dela, eu recebi uma mensagem da minha. Foi o contrário. Mas a mensagem da minha mãe, ela dava breves notícias a respeito da minha família e tudo mais, era toda se reportando à minha tia e falando assim, olha, a sua tia está ótima, ela está fazendo isso, 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 e citando nomes, e citando atividades, e falando assim, ela vive entre Uberaba e Brasília, em Uberaba ela faz isso, 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 em Brasília ela faz isso, isso, isso. E como que aquele médium podia saber de todos aqueles nomes, de todas aquelas... E é assim, as notícias eram muito verdadeiras, né? Então, a gente percebe que ela não parou de trabalhar. Ela desencarnou, passou aquele processo da confusão, ela já retomou as atividades e está trabalhando intensamente. Então, essa é a vida. Nascer, morrer, renascer, tal é a lei, né? Então, nós paramos nessa lâmina. Na próxima semana, daremos continuidade no nosso estudo, né? Vocês estão me vendo, né? Estão todos me vendo? Nós daremos continuidade. Uma frase simples como essa, que nos dá ensejo tão abençoado de tantas reflexões, enquanto milhões de almas desfrutam os bons ensejos de uma reencarnação, aproveitando para se reajustar, né? De novo entregue ao esforço regenerativo, outras estão na reencarnação deplorando a própria derrota, perdidas no atro recesso da desilusão e do padecimento.
Isso tudo nos reporta, mais uma vez, a valorizar a vida, a valorizar a reencarnação, a dizer não ao suicídio, a dizer não ao aborto, a dizer não à violência, a dizer não ao homicídio, a dizer não àquilo que não é divino, né? É uma oportunidade iluminada de nós aprendermos essas lições maravilhosas que a espiritualidade nos traz sobre mediunidade, sobre reencarnação, sobre valorizar essa bênção que é estar aqui na Terra no meio de um puzzle tão complexo, né, com pecinhas tão pequenininhas. E aí você vive 60 anos, quando você está com 60 anos, você encontra uma pessoa que muda a sua vida, que entra para a sua vida, que tem a ver com a sua história. E por isso que o Hans falou esses dias para trás, né? É sempre tempo de recomeçar, é sempre tempo de agir, é sempre tempo de fazer de novo. Não é porque a gente tem 25 anos, né, Ribamar, Marco, Léo, né? Não é porque a gente tem 25 anos que a gente não vai começar de novo, não vai viver uma nova história, não vai reescrever uma história nova. Vamos esquecer tudo que a gente fez de errado até agora e vamos fazer coisas novas, coisas boas, coisas justas, né? E aos que têm menos de 25 anos, igual a Camila, o Johnny, o Denner, a Lucimário, tantos outros aqui, né? Os que têm menos de 25 anos, essa oportunidade abençoada de vocês fazerem uma história linda. São chegados os tempos, segundo obras póstumas de Allan Kardec, tempos de mudanças, tempos de começar de novo. Um novo tempo, apesar dos castigos, apesar dos problemas. Estamos na rua, estamos nas praças, quebrando as algemas para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. Um novo tempo, apesar dos castigos, apesar dos perigos, estamos nas praças fazendo pirraça para sobreviver. Essa frase linda dessa música maravilhosa do Ivan Lins e que é um hino para nós, né? Estamos na praça fazendo pirraça para sobreviver. Somos chamados de loucos, somos chamados de dementes, somos chamados de lunáticos, porque a gente vê disco voador, porque a gente vê ET, porque a gente vê espírito, porque a gente conversa com espírito, porque a gente tem visão, etc. e tal. Mas nós estamos na praça fazendo pirraça para sobreviver. Então, muita gratidão por vocês fazerem parte da minha loucura e por eu fazer parte da loucura de cada um de vocês. Porque estamos conectados, estamos interligados. Graças a Deus, eu estou na vida de vocês, vocês estão na minha vida. Nós nos ajudamos, nós nos fortalecemos, nós somos elos de uma corrente e se um quebrar, todos os outros quebram, porque nós somos como pedras de dominó. Se um cair, todos caem. Então, vamos nos manter de pé, um ajudando a segurar o outro, para que a gente possa sobreviver. Não é isso? Muito obrigado. Vamos fazer nossa oração de encerramento. Agradecemos a Jesus, agradecemos ao Espírito Santo por estar conosco nesta noite. Agradecemos as 6 horas sagradas, a oração sagrada que todos os dias vem nos fortalecer e que vem cair como um bálsamo sobre todos aqueles nomes que ali são colocados diariamente, tanto encarnados quanto desencarnados. Somos todos necessitados. Todos nós precisamos dessas vibrações de luz. Agradecemos aos irmãos desconhecidos que jamais vimos, que jamais tivemos nenhum tipo de diálogo e que nos mandam essas orações e essas vibrações diariamente, acompanhado sempre de uma canção que nos fortalece o espírito. Agradecemos a Jesus por todas as inspirações pelo bem que temos tido. Agradecemos a Jesus a nossa inclinação para o amor, para a luz que temos nos despertado. Obrigada, Senhor Jesus, por estar sempre conosco e não desistir de nós outros. Obrigado por nos incentivar a crescer, a nos melhorar. E ensina-nos, Senhor, a colocar em prática diariamente tudo que recebemos de vós
através da espiritualidade amiga e benfazeja. Ensina-nos, Senhor Jesus, a não reter em nosso âmago tanta luz, tanto conhecimento como temos tido recebido. Ensina-nos, Senhor Jesus, a dividir esse pão espiritual com os nossos irmãos famintos, sedentos de amor e de entendimento e consolo. Dá-nos, Senhor, por nossa vez, o pão espiritual que também necessitamos. Socorre-nos, Senhor Jesus, nas nossas necessidades mais íntimas, sejam elas espirituais ou mesmo as nossas necessidades materiais, visto que ainda, Senhor, estacionamos no meio material e necessitamos de muitos recursos para a nossa sobrevivência. Permita, Senhor Jesus, que o universo abra os seus porões, as suas portas, e que deixe cair desses almoxarifados divinos aqueles recursos que precisamos, que necessitamos, que estão nos fazendo falta, para que estejamos abundantes, Senhor, no pão espiritual e também no pão material. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado a todos os espíritos benfeitores. Em teu nome abrimos, em teu nome fechamos esse trabalho. Que assim seja, para todo sempre, graças a Deus. Então, muito obrigado a todos vocês. Estivemos com 29 janelinhas abertas, fora as janelinhas que estão aqui conosco. Nós estamos com a visita da Leilinha. A Leilinha é esse espírito bondoso, tão carinhoso, que está aqui conosco. E eu tenho a impressão que cada casa tem um ou mais, se não for encarnado, é desencarnado, né? Está todo mundo aí, né? Visitando a gente. A Eleusa hoje está lá para as meninas, Marco? Ela está tomando conta dos meninos da Michelle lá. A Michelle está dando aula. Manda um abraço para ela. Está lá praticando a mediunidade dela sem sair da rota, né? Sem sair da rota. Verdade. Então tá. Ô, Marco, depois eu vou te chamar no WhatsApp para conversar com você, tá? Muito obrigada a todos vocês. Um grande abraço. E domingo nós teremos o estudo do nosso irmão Cláudio Ude sobre a alma dos animais. Então, se vocês puderem, venham, convidem amigos que perder um animalzinho de estimação, que tem saudade de um animal de estimação que já se foi, para entender o que acontece com esses irmãozinhos, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e que Jesus os abençoe hoje e sempre. Amém. Amém.